Vamos falar de agro. A Associação Nacional dos Produtores de Alho tem alertado que a área plantada deve cair nesse ano. E no centro da discussão está o alho argentino, que entra no Brasil sem tarifa. Os produtores por aqui pedem medidas para lidar com o que estão considerando como uma disputa injusta. E quem nos explica o motivo disso é o repórter da Itatiaia, Fabiano Frade. Seja muito bem-vindo, meu caro. Boa tarde. O brasileiro só vai sentir falta do alho quando não tiver mais no mercado. É isso, Fabiano? Pois é, Gustavo Zanfer, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui no CNN Money. Pois é, uma situação complicada, porque é a seguinte: para além do dumping, que é esse preço chegando aqui do alho argentino, do alho argentino com uma condição bem mais favorável do que o alho brasileiro, a gente tem que lembrar duas coisas muito importantes. Uma é de que a nossa condição de produção no Brasil de alho, ela vem melhorando ano após ano. A gente saiu de uma produção pífia no Brasil para uma produção que já começa a ser importante, ao menos para abastecer o mercado interno, né? O nosso mercado aqui no Brasil. Mas o outro ponto é que os argentinos, apesar de terem essa possibilidade, além, né, melhor dizendo, de terem essa possibilidade de vender o alho com preço mais baixo, ou seja, isento aí de impostos e colocando o preço abaixo, que é o que justifica o setor, uma possibilidade de dumping, a Argentina tem um clima muito mais favorável no que diz respeito à produção de alho. No campo, essa situação vai acontecendo e, segundo a Associação Nacional dos Representantes dos Produtores de Alho, Associação Nacional dos Produtores de Alho, ANAPA, a área plantada deve cair de 15% a 20% só nesse ano, depois de uma safra que ficou marcada, inclusive, pelo excesso do produto e preços derretendo, o produtor levando prejuízo para casa no lugar do lucro. E aí, o que está acontecendo? Por que vai diminuir? O próprio produtor já começa a programar uma produção menor, porque senão é prejuízo na certa. E como você bem destacou, o alho argentino está nessa discussão. A associação, inclusive, prepara já para o mês de maio uma ação, um pedido de ação anti-dumping, e porque a sensação é de que o jogo está acontecendo, só que comparando aí com o futebol, é como se os argentinos estivessem já com o uniforme tudo bonitinho, meia, calção, short, e o Brasil jogando descalço, porque a discussão, o embate aí do alho brasileiro com o alho argentino não tem condição. O problema, o alho, né, é uma cultura que não é barata de se manter em pé. Pra você ter uma ideia, entre a semente livre de vírus, a irrigação, câmara fria, mão de obra e manejo, o custo por hectare passa fácil dos R$120 mil. Em muitos casos, chega a encostar em R$200 mil. Já o da Argentina, clima mais favorável, menos necessidade de tecnologia e um custo mais tranquilo para os produtores. É isso, a tecnologia acaba sendo uma possibilidade muito importante para o avanço do alho no Brasil. Os argentinos têm uma possibilidade melhor de clima e eu tive a oportunidade já, Zanfer, de visitar a produção de alho. Inclusive no Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, aqui em Minas Gerais. E toda vez que a gente chega para um produtor de alho, o que o produtor de alho fala? O alho, ele dá recurso, ele tem retorno, mas se tem que ter muito investimento para ele acontecer. E aí, como se tem a cenoura e tem as outras culturas, esse hectare que vai deixar de ser produzido alho vai ganhar outra cultura, o produtor precisa sobreviver. E recentemente a gente até fez uma reportagem especial aqui na Itatiaia sobre a cultura do alho. O alho está longe de ser uma grande potência a nossa produção no Brasil, mas a gente caminha para ter uma produção cada vez maior, uma produção cada vez mais pulsante. O problema é que esse ano de 2025 causou um trauma danado em muitos produtores, porque se teve muita produção e teve essa concorrência com o alho argentino. Volta e meia a gente está falando desse tema aqui, né? Dumping. E mais uma vez
um grande problema. A gente começa a ter tantos produtos e pensando, né, como que a gente vai proteger a produção brasileira em meio a essas investidas de outros países com situação melhor. É complicado quando a gente tem um produto já de valor agregado e quando tem um produto que ainda está em crescimento, ainda está em possibilidade. O alho fica aí nessa berlinda. E Minas Gerais tem se destacado também na produção de alho, assim como o sul do país também tem uma característica importante, tem um protagonismo nessa produção. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, esse pedido de antidumping no próximo mês de maio da Associação dos Produtores e de como vai se comportar a safra. Mas por tudo que a gente já ouviu e por tudo que a gente já conversou, vai ser menor a safra de 2026, muito menor se comparada a 2025. É com você, meu amigo. Até R$200 mil por hectare aqui no Brasil. Não é porque o alho é pequenininho que é barato de produzir. Vivendo e aprendendo aqui com Fabiano Frade, repórter da Itatiaia, que volta a falar com a gente depois que essa decisão, claro, ser solucionada. Muito obrigado, meu caro. Até uma próxima.